E salve rapaziadinha, trazendo aqui para o canal mais um videozão, galera. Que é o seguinte, trazendo um videozão aqui no Tsuki Wire, beleza? Ele tinha lançado aí um videozão de solo level, beleza? Então vou estar aqui reagindo ao solo level e a farmadinha de aura. Então vamos estar assistindo aqui esse videozão no Tsuki, beleza? E espero aí que vocês gostem aí desse react, beleza? E só bora, mano, só bora aqui. Começa aqui, beleza? Calma aí. É isso aí, mano. Só vamos lá e ver aí o que o Kisuke aí comentou aí sobre essa temporada que teve aí de solo level, né, mano? Então, só bora, play. Fala aí, meus lindos, no vídeo de hoje a gente vai estar falando da segunda temporada de Solo Leveling. Só que antes de eu começar realmente a puxar o assunto sobre o anime, eu tenho que deixar bem claro algumas coisas pra vocês. Porque eu não sou muito fã de Solo Leveling. Mas calma, amigo, eu não tô dizendo que eu acho o anime ruim. Muito pelo contrário, eu acho que o anime foi muito bem feito. Ele tá muito bem animado, a trilha sonora tá muito irada, ele tá seguindo uma trajetória legal. O ponto é, eu não sou muito fã desse tipo de anime onde a história inteira se baseia em o personagem principal se tornar o cara mais forte do mundo. Vou entrar pro livro dos recordes, bater o recorde mundial em dar a bunda. Só que o ponto que eu quero puxar aqui com vocês é que, pra quem não sabe, rolou uma treta inteira no Twitter. E olha, quem diria que lugar puxaria a treta como sempre? Onde muitas pessoas estavam discutindo no Twitter sobre Solo Leveling não precisar usar o cérebro pra assistir. O que, vamos ser sinceros, é verdade. Não é mentira isso. Eu nunca vi uma pessoa, duas pessoas brigando e pensando, nossa, mas que soco incrível, nossa, que soco inteligente! Só que por algum motivo tem pessoas que ficam irritadas das pessoas assistirem um anime que não tem que usar o cérebro. Tipo, por que você quer tanto se autoafirmar que Death Note é melhor que Solo Leveling? Vou pegar uma batatinha e comer. Eu tô cagando, são duas propostas totalmente diferentes. Porque você quer comparar isso aqui com isso aqui. Só que junto disso, as pessoas que gostam de Solo Leveling começaram a discutir no Twitter falando que não, Solo Leveling é o melhor anime que já existiu de todos os tempos. Para, por favor. Para também. Tá feio. Ou seja, a discussão no Twitter é entre as pessoas que são burras, que acham que Solo Leveling é o melhor anime de todos os tempos, e as pessoas que acham que não são burras por gostarem de outros animes sem ser Solo Leveling. O que, vamos ser sinceros, todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo é burro igualmente por assistir desenhos japoneses. Então essa é a mensagem do dia. Você não é mais esperto por simplesmente não gostar de Solo Leveling. E não, amigo, não tem problema você assistir algo sem usar o cérebro. Às vezes você só quer relaxar. Eu tava assistindo só por causa da ação. Dois caras se espancando, mas porque história mesmo, cada um tem seu próprio relaxamento. Mas bom, bora focar no principal e falar sobre a segunda temporada de Solo Leveling. Bom, pra quem não lembra, o último vídeo parou depois do Ji-Woo do nada receber uma notificação no Nokia que só existe na cabeça dele. Hã? Laricinha curtiu 5 fotos suas? Eita porra! Calma aí. Onde essa tchutchuquinha mora? Chupinguaia, Rondônia. Oh, infelizmente dessa vez não vai ter jeito. Pensando bem, eu sempre quis dar uma volta em Chupinguaia mesmo. Essa notificação dizia que ele tinha liberado uma missão de trocar de classe. Então assim, o Ji-Woo vai pro meio do nada fazer essa missão. E depois de lutar contra uma horda de armaduras, ele ganha o poder de invocar Soldado das Sombras de inimigos que ele derrotaram. Ô, mano, levanta aí, por favor, na moralzinha. Não quis o jeito educado, não? Beleza, então. Filha da puta! Vai tomar no cu, porra! Acorda, caralho! Eita, aí acordou, né? Segunda temporada, com a incrível diferença logo de cara com o Ji-Woo cortando o cabelo. E depois com ele recebendo a task mais aleatória de todas, que é fazer a amiga da irmã dele desistir de virar uma caçadora. E pra isso ele leva ela pra uma dungeon, pra que ela consiga ver como é perigoso lá. Só que entrando no portal, o que era pra ser tranquilo acaba virando um portal vermelho. E quando isso acontece, ninguém pode sair e nem entrar até derrotar o boss da dungeon. E também o nível de todos os inimigos sobe muito mais do que o normal. E por isso, quando eles mal entram lá, os bichos já quase mandam a garota pro sono eterno mais cedo. Só que por sorte, o Ji-Woo tava lá. E a gente sabe que esse filho da puta não consegue perder uma única chance de dar aquela farmada de aura. Mas além desses inimigos, o Ji-Woo ainda tem que suportar a porra de um caçador rank A que decide que a melhor forma dele sair de lá é dividindo o grupo em dois pra deixar os mais fracos pra trás. O que, sinceramente, não faz o menor sentido. Tipo, porque por mais que os caras sejam fracos, é sempre bom ter mais gente contigo. Só que ele preferiu fazer a pior escolha de todas. E apesar do cara meter a maior marra do mundo, falando que quem fosse com ele garantia que ia ficar vivo, quando a gente vê a situação dos dois grupos, meio que
não é muito bem isso que acontece. Aí se lascou. De boa. Se lascou. Só corre. Enquanto no outro lado, Onde que o Dion tá tranquilo. mesmo? Farmando. É isso aí, pai. Bora voltar pro pagodinho. Só que por azar, o caçador Rank A chega no pagodinho antes do Ji-woo. E junto dele, o animal ainda leva todos os inimigos e o boss da dungeon junto com ele. E inclusive nessa hora, o boss falou uma coisa que é bem suspeita sobre o Ji-woo, que é que todos os monstros da dungeon têm uma voz na cabeça deles que fica o tempo todo. Até nesse ponto na história, vamos dizer assim, de Solo Leveling, cara, isso aqui foi muito interessante na hora, tá ligado? Porque tipo, então outros seres também se comunicam, tá ligado? Então essa parte de Solo Leveling, cara, foi um absurdo, tá ligado? Então deu pra ver que tem outros seres aí que comunicam, né? Então isso aí é uma parada bem na hora, tá ligado? Todo mandando matar humanos. Só que com o Ji-woo, essa voz simplesmente não fala nada. O que dá a entender que o Ji-woo não é humano. E olha lá, quem diria? Absoluto fudendo. E assim Será? começa o mote pitch dos soldados do Ji-woo Vai contra ser os um- elfos de gelo. Enquanto isso, Vai ser ele um tava lá plot enfrentando o boss, onde mais uma vez interessante. esse desgraçado do Ji-woo tenta meter o louco pra cima da gente. Mesmo se o Igris e eu lutarmos juntos, não vai ser nada A fácil. dobragem. Depois de muito bate-boca. Pois é, pra surpresa de 0 pessoas, o Ji-woo vence a luta. E assim, quando ele tá saindo do portal, o caçador Rank A dá uma leve cobrada nele. Porque ele tava Tome. o tempo inteiro esperando que o caçador Rank A seria quem ia sair vivo de lá. O que talvez ele realmente conseguisse sair vivo de lá, se o Ji-woo não tivesse matado ele e ainda roubado a alma do cara pra fazer uma sombra. E quanto ao cara Né? que queria vingar a morte do irmão, ele ia ficar lá esperando o Ji-woo sair. Mas a firma acabou ligando pro cara totalmente desesperada, e aí ele teve que sair pra resolver algumas merdas. E essa Sorte, né? merda é que basicamente tinha aparecido um cara falando que tinha ficado preso no portal por 10 anos. E ali ele acaba anunciando que em breve iria acontecer uma catástrofe que nem se juntasse todos os caçadores do mundo, eles iriam conseguir parar isso. Mas o que importa aqui Rapaz. mesmo é que no meio dessa conversa toda, a gente descobre que esse maninho aqui é o pai do Ji-woo. E quando o Dong-Su ouve isso, ele só vira pro cara e fala: Aê, paizão, teu filho tá morto. Aí puxou bem, hein? Caralho, viado, mó desacerto. Enquanto isso tudo rolava, vocês lembram daquela dungeon que o Ji-woo desbloqueou? Só foi e que foi uma. lá que ele tomou um cacete só pro porteiro da dungeon? Então, agora ele achava que tava mais forte e ele resolveu voltar pra lá de novo. Pois é lá que ele vai conseguir os ingredientes pra fazer o elixir da vida pra curar sua mãe. E tipo assim, dá pra dizer que deu bem certo, porque se antes ele tinha sofrido pra derrotar só o Pitbull dos demônios, agora ele conseguiu chegar no andar 75 Bota o Pitbull de uma nisso, hein? vez só. Só que com isso ele também consegue 2 ingredientes pra fazer o elixir. E assim só fica faltando um ingrediente pra ele poder curar sua mãe. Mas por enquanto ele sai da dungeon de novo, pra só voltar lá quando souber que tá totalmente preparado. Só que agora Tome. tem um ponto, porque fazer dungeons de rank baixo já não sobem quase nada de nível dele. Então ele decide que tá na hora dele refazer a avaliação de E rank essa dele. revelação, E lá meu ele amigo. pega rank S. E sim, o cara saiu do mais fraco dos ranks, que é o rank E, pro rank S em 2 meses. Pois é, né? Bichão mesmo, hein, doido? Quem diria? O E bicho com é ele virando doidão. oficialmente o Rank S, obviamente aparecem alguns mestres de guildas tentando convencer ele a entrar na guilda deles. Mas o Ji-woo só olha pra todo mundo e responde: E aí, meu filho, o que você acha de entrar na minha guilda e ganhar 1 milhão por mês? Eu não gosto de milho. Opa, vamos entrar pra minha guilda aí? Ô, velho, nem vai dar. Eu já tenho um emprego. Ah, e qual que é o seu emprego? Mineração. Pois é, mano, apesar do Aí cara é ter foda. acabado de virar Rank S, ele simplesmente decidiu trabalhar de minerador. E o motivo Né? disso é que é um dinheiro rápido que ele podia ganhar, afinal ele queria comprar itens melhores pra voltar pra dungeon. E também porque ele queria dar uma espiada no chefe que tinha naquela dungeon. Só que quando ele chega na porta pra dar uma olhada no chefe, uma Tia Rainha caçadora Rank aparece. S aparece perguntando o que ele tava fazendo. E nesse momento, isso aqui acontece. Escuta, espera. Mano, eu não tanquei isso aí, viu?
E o motivo dela ter dado uma Eu não fungada tanco nele do isso. nada é que essa mina sente o cheiro dos caçadores. E de acordo com ela, dá pra dizer que todos os caçadores são porcos imundos. Mas com o Jin-woo, É como vocês foda. mesmos viram, ela falou que ele cheira bem. Mas tipo assim, No o moleque tanto. não cheira só bem, ele cheira tão bem que a mulher fez uma ligação pra alguém que tem os dados dos caçadores pra descobrir quem ele era. Ou seja, uma leve psicopatia envolvida. E aqui também a Aí gente é tem uma cena que foi foda. até que bastante comentada pela galera, que é com ela deitada na cama. Que tipo assim, quando a gente pega essa cena no manhwa, você fala, ah, beleza, Ah, é uma entendi mulher o que deitada, que é. normal. Mas quando a gente pega essa cena no anime, irmão, o que aconteceu Respeito. contigo, mulher? Tu vai morrer de escoliose com 25 anos. Que porra é essa? Mas quando o Jin-woo tava lá Isso fazendo aí se seu chama trampo de respeito. jogador de Minecraft profissional, ele acaba sendo chamado pra um grupo de caçadores que ia fazer uma Ai, raid na mano. dungeon. Só que o trabalho dele não seria matar os bichos, mas sim segurar a mala dos caras. Onde, mais uma vez, o que era pra ser uma dungeon simples acaba com eles sendo atacados por um exército de orcs mais fortes do que o normais. E como eles estavam se ferrando, o Jin começa a ajudar eles escondidos, só enfraquecendo os bichos pra eles. E assim, depois de derrotar todos os orcs, eles decidem sair do portal. Só que como a história tem que seguir, e com isso eu quero dizer que o Jin tem que bater em algum bicho, os orcs fizeram uma armadilha pra eles, impedindo que eles saíssem do portal. E assim, isso acontece. Inclusive, rapaziada, esse episódio aqui, mano, esse episódio aqui foi foda, viu? Foi foda. Quando mostrou ali aquela entrada, né, mano, da dungeon do boss ali, mano, eu fiquei, caraca, mano, cinema, tá ligado? Foi absurdo esse episódio aqui, hein? Ai, meu Deus. Rapaz. Eu não acredito que eu vou morrer pra esse bicho feio. Você me chamou de quê? Tome. Eu sou autista, mas você quer me dar buceta? Bom, do nada, Meu o Jesus. líder dos orcs começou a falar pelo corpo desse orc. E o que ele diz é basicamente: Aí, mano, seguinte, vocês têm duas escolhas. Ou vocês seguem meus orcs pra me encontrar e eu matar vocês, ou Né? eles vão matar vocês agora. e diante dessa difícil escolha entre morrer Não ou deu em nada. morrer, eles decidem Né? que vão morrer, mas um pouquinho mais tarde. E realmente, quando eles chegam lá, o chefe Tome. dos orcs fala que eles vão morrer pra fazer uma festa pra divertir os soldados dele. E olhando pelo lado dele, eu não consigo nem julgar por achar que não tinha risco nenhum em fazer isso. Afinal, a sala tá infestada de soldados e só tem tipo 6 deles. Só que aquele Né? negócio, né? Como é que a gente vai contar pra ele que ele deu o azar de fazer isso logo com o protagonista do anime que agora é Rank S? Sansone. Pois é, ele começa a se cacetar com o bicho. E moleque, Aí é imagina a foda, reação velho. do grupo que tinha pedido só pro cara Então, carregar a né? mochila deles, vendo ele fazer isso aqui com a porra do boss final. E trilha sonora fritando de fundo, meu irmão. Agora deu cara aí mesmo, viu? Imagina a reação. E aqui a Só gente tome. entra mais uma vez naquela dúvida impossível de responder. Será que o Jin vai vencer ou vai perder? Vencer, né? Quem diria, né? E com ele ganhando Aí é mais uma foda. luta, mais uma vez ele transforma o inimigo dele em uma sombra pro exército dele. E com isso, consequentemente, ficando ainda mais roubado que antes. E depois disso, sem muito enrolar, ele já volta pra dungeon. Só que dessa vez ele não tava mais conseguindo avançar. E o motivo disso é que pra subir pros outros andares, o Jin precisa de uma permissão que normalmente são deixados pelos chefes que ele derrota. Só que dessa vez, mesmo ele derrotando os chefes, ele não tava achando essas permissões. Mas depois de derrotar 3 cavaleiros e fazer o quarto se render, ele descobre que na real esse quarto cavaleiro era a demônia filha de um clã que tava escondendo a permissão que ele precisava. Bom, Então ele iPhone. faz um acordo bem simples com ela, onde ela mostra pra ele onde tá as permissões e ele não mata ela. E além disso, ele aproveita a oportunidade pra tentar descobrir mais sobre o sistema que transforma ele num jogador. Só que quando ele faz algumas perguntas específicas pra ela, a bicha simplesmente dá tela azul. Bug. The Bluetooth device is ready to pair. Não, mas e aí? Ah, que nem eu não. tava falando pra tu, o final de Evangelion é que... Mas Tome. mesmo assim ele descobre que antes de chegarem ali, todos os demônios estavam se preparando por uma guerra. E que o inimigo precisaria de todos os demônios pra enfrentar ele. E só isso que a gente sabe por enquanto, porque depois disso, alguém tropeça no cabo de força e desliga a mulher. Mas deixando isso de lado, obviamente é. com a ajuda da demônia, o Jin volta a avançar. Até que inevitavelmente, ele chega no último andar, onde o moleque simplesmente tem que enfrentar um demônio montado num Tome. dragão. E sim, finalmente
Esse episódio bicho também que foi dá épico. um pouquinho de trabalho pro Ji-1, onde os dois colocam Então, seus né, exércitos mano? pra lutar entre eles, enquanto o Ji-1 fica tentando derrubar ele do dragão. Nossa, pra poder foi assim muito lutar louco contra esse ele aí. de mano a mano. Esse E episódio. mesmo assim, quando o demônio finalmente vai pro chão, a luta ainda é bem difícil. Só que ainda assim, o clichê continua, Pega. pois quando o Ji-1parece que vai perder, isso aqui acontece. Ado. Quem me vencer é viado! Só tome. E assim o Ji-1 finalmente consegue o último item pra fazer o elixir de cura pra sua mãe, onde ele convenientemente também ganha a skill de trocar de lugar com alguma sombra dele. Então, pra chegar o mais rápido possível pra mãe Habilidade dele, apelona, ele já né? testa essa nova habilidade trocando com uma sombra que ele tinha deixado pra fora da dungeon. E chegando no hospital, o homem já não perde tempo e dá a poção pra mãe dele. E é aqui que rolou Aí foi provavelmente a emocionante. maior treta envolvendo o Solo Leveling Aí até é agora. foda. Porque veja bem, os fãs ficaram bravos porque o Ji-1 chorou quando conseguiu curar a mãe dele. Como é que Então, né, pode velho? Eu isso, não cara? entendi O cara isso, vai ficar velho. chorando agora? Macho de verdade não chora, não. Ah, mas é que a mãe dele tá em coma há 5 anos. Foda-se! O homem não Aí chora, é- porra! Mano, eu não tô zoando. Aí é Os triste, caras velho. ficaram putos porque o maior exemplo de Sigma deles chorou quando finalmente curou a mãe dele de um coma que durou 5 anos. É literalmente a definição dessa imagem aqui. Eu não leio o que tem nos Meu balões. Deus. Eu só gosto quando ele soca os outros. E agora com a mãe dele finalmente Aí é curada, foda. a única coisa Mas que é um o Ji-1 episódio queria emocionante, era aproveitar o tempo com ela, mas sem tempo, irmão. Porque enquanto o Ji-1 tava na dungeon, a cidade foi atacada por uma única formiga que deu trabalho para mais de 100 caçadores. E essa formiga, na louco, verdade, hein? veio de uma ilha que a gente vê no primeiro episódio do anime. Ilha essa que a Associação de Caçadores já tinha feito 2 raids lá pra tentar derrotar elas. Mas não tiveram muito sucesso, mesmo com vários caçadores de rank S indo pra lá. Só que até agora tava de boa, porque a ilha era isolada e as formigas não tinham como sair de lá. Mas agora, meus amigos, as formigas simplesmente começaram a Voam. evoluir e agora podem voar. E voa. Então, o presidente não tem escolha se não fazer mais uma raid na ilha pra tentar acabar com as formigas de uma vez por todas. Meu Deus. E como o Ji-1 é um caçador de rank S agora, ele foi chamado pra participar dessa raid. Só que a resposta do moleque pra isso é simplesmente... Ô, rapaziada, vai dar não. Minha mãe vai fazer lasanha hoje. E é isso aí, o Ji-1 decide que não vai participar, porque depois de tanto tempo se fudendo, o moleque queria se dar um descanso uma única vez na vida e aproveitar o momento em família. Só que outro detalhe sobre a raid é que dessa vez até os caçadores de rank S do Japão iam participar. E por conta disso, o Ji-1 Rapaz. tinha até a desculpa perfeita, porque já que vai tantos caçadores de rank S, eles não iam precisar da ajuda dele, né? Né? Então. Né? Só toma. Nossa, velho. Aí era sonoro geral. Ô, vidinha de merda, hein? Bom, a real é que os Sonoro caçadores até que geral. estavam tancando bem as formigas evoluídas. A única coisa que eles não esperavam é que tinha uma evoluída da evolução. E depois que eles Suprema. mataram a rainha delas, essa formiga voltou putaça, atropelando todos os caçadores rank Mano, S. coitada da Onde Tia além dessa Rai, formiga velho. ser muito mais... A Tia Rai literalmente saiu voando, girando igual uma Beyblade, tá ligado, mano? Foi intenso ali no pulado na Tia Rai. Pô, velho. forte que o resto, ela também aprende a falar no meio do massacre que ela tava fazendo com os caçadores. E a primeira coisa que ela fala pra eles é que já que eles mataram a rainha deles, ele vai ter que matar o rei dos humanos em troca disso. E adivinha quem foi considerado o rei dos humanos pra ela? Menino Sasuke. amigos. A porra do protagonista. E assim Sasuke. ele já chega dando uma encarada na formiga pra mais uma vez dar aquela farmada de aura que ele gosta de fazer. É isso. E com o tempo, a formiga que tava toda confiante começa a sentir queixo. ela, a água batendo no rabo. E como na trocação Oxi. sincera ela não tava tancando, ela apela pra arma secreta que ainda ela não tinha usado. E com isso ela acaba envenenando o Ji-1. Só que aí eu tenho que dizer que a formiga não assistiu a primeira temporada do anime. Porque se ela tivesse visto, ela saberia que o Ji-1 tem uma bênção divina que simplesmente torna ele imune a qualquer tipo de veneno. Então Né? a única reação do Ji-1 pra isso é isso. Ah, mano, você me envenenou? Tá bom, então. Foda-se! E com isso, o Ji-1 chega na Aí é famosa foda. e famigerada segunda fase do chefe. E pega essa trilha sonora. Compra o arte. Ou pelo menos era o que a Nossa, formiga pensou. mano, foi a melhor trilha sonora que teve
na temporada inteira, tá ligado? As outras foram da hora, mas essa aqui, meu amigo, foi uma das trilhas sonoras, assim, ó, preferida, tá ligado? No anime, tá ligado? Porque, pô, mano, que trilha sonora foda, tá ligado? Pensava, porque mal sabe ela que o verdadeiro chefe desse anime não são os monstros, mas sim a porra do Jin-Woo. Então no meio da luta ele desbloqueia mais uma habilidade roubada com o nome mais autoexplicativo possível: mutilação, onde ele retalha o inimigo com vários cortes rápidos. Então quando a gente pisca, a formiga que antes estava tendo essa transformação foda .mp4 tava desse jeito. Aí é triste, né, e é assim que o Solo Leveling em pessoa vence mais uma luta, pra surpresa de 0 pessoas, tirando a formiga. Ela sim ficou bem surpresa com isso. Mas apesar de ter vencido a luta, ainda tem um problema, porque quando o Jin-Woo chegou lá, ele curou todo mundo com poções de cura que ele tinha. Mas a caçadora que deu uma fungada nele naquele episódio tava simplesmente com muito pouco HP pra se curar. E então, pra salvar ela, ele tem uma ideia de usar o mesmo elixir que ele usou com a mãe dele, pois ele prometia curar qualquer doença causada por magia, mas mais uma vez não funcionou. E aí quando a gente pensava que a mulher ia de F, ele tem uma última ideia. Basicamente ele sumona a alma de um dos caçadores Rank S que já tinha morrido pra formiga. Só que com um detalhe, que esse caçador era um healer, e como ele era o de Rank S, a magia de cura dele era forte pra cacete. E aqui não tem segredo, desse jeito ele consegue curar a caçadora e mandar os outros caçadores voltarem pra casa enquanto ele termina de fazer a limpa na ilha. Onde aqui a gente acaba descobrindo que ele finalmente chegou no nível 100. E como se não bastasse o cara ter acabado de derrotar sem muito esforço um bicho que tinha dado um pau em 5 caçadores Rank S juntos, ele ainda vai lá e transforma a porra da formiga em mais um dos seus soldados. E assim ele parte pra limpar o resto da ilha. Tá ligado? Até que... Aí, ó, olha a merda. Agora eu vou ter que comer lasanha requentada no micro-ondas. Opa, chefia. Oxe, caralho. Você disse lasanha? Pois é, a sombra da formiga fala. Ou seja, agora o Jin-Woo não vai ser mais um esquizofrênico falando com 500 mil sombras no meio da luta. Mas é assim que basicamente a gente chega no fim da temporada, com o Jin-Woo virando um caçador extremamente famoso. Pois além de ele ter vencido o monstro que vários Rank S juntos não conseguiram, toda aquela luta da ilha estava sendo transmitida ao vivo pro mundo inteiro ver. E com isso todo mundo ficou sabendo ele como forte ele é. E ele ainda dá uma palhinha no final de que ele vai abrir sua própria guilda de caçadores. E pra deixar o público ainda mais hypado para a próxima temporada, a última cena do anime é o Jin-Woo ficando preso no trânsito por causa de um portal que abre na estrada. E quando ele entra lá pra resolver, o portal é um portal vermelho. Só que depois de ele cacetar todo mundo lá dentro, ele manda o papo. Senhoras e senhores, pega a cena. Eu me caguei. E é assim que oficialmente eu termino a segunda temporada de Solo Leveling aqui no canal. Onde se eu posso dar um pouco da minha opinião aqui, Solo Leveling não é nem de longe um anime ruim. Na verdade, ele é até que muito bom, caso você queira só sentar no sofá e desligar o cérebro. Porque no fim, o manhwa e o anime são basicamente a mesma coisa. É só o Jin-Woo sentando o cacete em vários bichos. Mas em questão técnica e animação, não tem muito o que falar. Ela é muito boa e ponto. Mas realmente, o ponto mais fraco do anime mesmo, na minha opinião, é a história. Mas sinceramente, eu sei muito bem que essa não é a proposta da obra aqui, nunca foi. No fim, o anime é sobre o Jin-Woo fica mais forte e é isso. O resto do mundo, eles trabalham uns pouquinhos, mas não é nada muito surpreendente. Mas eu acho que é isso aí, galera. Deixe seu like aí no vídeo e se você quer me ajudar aqui no canal, sabe que eu ativei o Seja Membro, onde você recebe os vídeos antecipadamente e sem nenhum tipo de anúncio. E se você quer me ajudar ainda mais, vai ver esse vídeo aqui do lado, garanto que você vai gostar. É um vídeo sobre Arcane, que pra quem não sabe, é a minha série favorita de todos os tempos. Ou sei lá, caso você queira ver outra coisa sobre animes, temos esse outro vídeo aqui de Boku no Hero que eu garanto que você vai gostar muito. Mas eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima e fui! E bem, rapaziada, então é isso aí, né, velho? Bem, Tsuki Waria mostrou aí o seu ponto, tá ligado? Que ele achou sobre Solo Leveling. Mano, assim, Solo Leveling é muito bom, tá ligado? Então foi um dos animes assim que mais me deixaram hypado aí, tá ligado? Pra poder assistir vários episódios, inclusive. Mas um ponto negativo é que a história não é, tipo, não é história, tá ligado? É um anime de luta, praticamente. E como que eu gosto de anime de ação, tá ligado? Cara, isso aqui foi perfeito, tá ligado? Porque é ação, tá ligado? O Sasuke indo dar porrada em todo mundo ali, tá ligado? Cabeça voando, é isso aí, tá ligado? Então pra mim foi... foi muito bom, tá ligado? Você sentar ali, assistir um episódio, pá, de boa, tá ligado?
interessante ali, tá ligado? Como o sistema, como que o Sosune pegou esse poder, tá ligado? Inclusive até eu tô ainda tentando descobrir aí como que ele, né, teve isso. Então eu acho que é o único ponto é isso aí mesmo, tá ligado? Descobrir como que surgiu esses poderes do Sosune, tá ligado? É praticamente isso. Então é isso aí, rapaziada. Solo Leveling é muito bom, tá ligado? Em tudo, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu, falou. Fui.